nos próximos capítulos da novela Mania de Você. Berta descobre atrocidades do passado de Isis e decide armar uma armadilha engenhosa com a ajuda de Fátima. Mas será que Isis cai na teia antes de perceber o perigo? Descubra agora! Berta estaciona o carro diante da casa de Michele. Ela respira fundo, ajeita o casaco e toca a campainha. Michele abre a porta com um sorriso hesitante, mas seu olhar revela um misto de surpresa e receio. Dona Berta, que honra a sua visita. Entre, por favor. Michele se apressa em oferecer café. Berta, sempre atenta aos detalhes, percebe o nervosismo da jovem. As mãos tremem ligeiramente ao colocar as xícaras na mesa. Michele, não quero tomar muito do seu tempo, começa Berta com um tom amistoso. Mas preciso conversar sobre a Isis. Ao ouvir o nome da irmã, Michele congela. O sorriso desaparece e seu olhar se fixa na xícara em suas mãos. Eu não sei o que dizer. Berta inclina-se um pouco para frente, o olhar firme, mas acolhedor. Eu percebo que você não era próxima dela. Michele solta um suspiro profundo, evitando o olhar da empresária. Olha, dona Berta, eu preferia não falar sobre a Isis. Só de lembrar dela me dá uma tristeza enorme. Por que Michele? O que aconteceu? A jovem hesita, mas, diante da insistência de Berta, começa a falar. Ela destruiu a minha família. Meu pai, coitado, nunca se recuperou das coisas que ela fez. Ela é má, dona Berta. Sempre foi. Onde quer que passe, só deixa destruição. Berta observa Michele com atenção, notando as lágrimas que começam a escorrer pelo rosto dela. Pode se abrir, querida. Desabafe. Isso fica só entre nós. Michele, enfim, desmorona. O choro toma conta da conversa e as palavras saem entre soluços. Ela manipulava tudo, sempre estava 2 passos à frente. Eu e meu pai éramos apenas peças no jogo dela. Berta sente um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra parece confirmar as suspeitas que ela vinha acumulando há tempos. Mas ainda assim, há algo que falta. Alguma peça desse quebra-cabeça que Berta precisa encaixar. Michele, obrigada por confiar em mim, diz ela ao final, levantando-se e tocando o ombro da jovem. Você me ajudou mais do que imagina. Com isso, Berta deixa a casa, sua mente fervilhando com os novos detalhes. De volta ao carro, ela pega o telefone e disca rapidamente. Fátima, precisamos nos encontrar. Tenho muito para te contar. Enquanto o motor ronca e o carro parte, Berta sabe que essa história está longe de acabar. O impacto das palavras de Michele em Berta. As palavras de Michele ecoam como uma tempestade. Ela é má. Sempre foi. Só deixa destruição por onde passa. O trânsito parece apenas um borrão, enquanto Berta revê cada detalhe da conversa. Ao chegar na mansão, ela desce do carro sem cerimônia, o salto ecoando no piso de mármore da entrada. Os empregados a cumprimentam, mas Berta apenas murmura respostas. Ela se dirige diretamente ao escritório, fecha a porta e deixa a bolsa sobre a mesa com um movimento decidido. Ela pega o telefone fixo e disca rapidamente, os dedos levemente trêmulos. Do outro lado, a voz de Fátima atende com um tom de surpresa. Berta, aconteceu alguma coisa? Fátima, precisamos conversar. Descobri coisas sobre a Isis que você não vai acreditar. Podemos nos encontrar hoje? Claro, me diga onde. Berta olha pela janela, o céu começando a escurecer. No Albacoa, às 8. Te espero lá. Mais tarde, no restaurante, Berta chega pontualmente, seus passos firmes e decididos. Fátima já está sentada, mexendo no celular. Assim que a vê, levanta-se e acena. Boa noite, Berta. Você parece agitada. E estou, responde Berta, sentando-se e ajeitando a bolsa no colo. Fátima, eu conversei com a Michele. Os olhos de Fátima se estreitam. E o que ela disse? Berta respira fundo antes de responder. Ela confirmou tudo o que eu temia.
Isis não é só alguém com um caráter duvidoso. Ela é perigosa. Michelle e o pai dela passaram por coisas que nem consigo repetir sem sentir um nó no estômago. Fátima cruza os braços, inclinando-se levemente sobre a mesa. Berta, eu já te disse. Essa mulher nunca foi flor que se cheire. Mas por que você está tão chocada? Não é novidade. Não é só o que ela fez no passado. É o que isso significa agora. Isis está se achando intocável. E eu não posso mais ignorar. Berta faz uma pausa, pegando a taça de vinho, mas apenas gira o líquido sem beber. O olhar fixo em Fátima carrega uma nova determinação. Preciso da sua ajuda. Tenho um plano, mas vai exigir paciência e alguma atuação. Fátima arqueia as sobrancelhas, intrigada. Um plano? Que tipo de plano, Berta? Antes que a conversa avance, o garçom chega com os pratos, cortando a tensão no ar. Fátima pega os talheres, mas mantém o olhar fixo em Berta, aguardando a continuação. No restaurante Albacoa, o ambiente é elegante, mas a tensão na mesa entre Berta e Fátima parece cortar o ar. Fátima cruza os braços e encara Berta com curiosidade crescente. Então, me conte logo, que plano é esse que você tem em mente? Berta dá um gole no vinho, inclinando-se levemente para frente. Fátima, depois da conversa com Michelle, ficou claro para mim que Isis não é apenas oportunista. Ela é uma manipuladora perigosa, alguém que não mede esforços para conseguir o que quer. Fátima dá uma risada sarcástica, mexendo no anel em seu dedo. E você só percebeu isso agora? Berta, essa mulher já deveria estar desmascarada há tempos. Berta ignora o tom ácido e continua. Eu preciso que ela baixe a guarda. Vou começar a agir como se estivesse do lado dela. Quero que Isis acredite que pode confiar em mim de olhos fechados. Fátima arregala os olhos surpresa. Você? Bajulando Isis? Isso eu preciso ver. Berta ri baixinho, mas há um brilho de determinação em seus olhos. Eu vou me fazer de protetora dela. Vou elogiá-la na frente de todos. Preciso que entenda o jogo. Vou ter que te distratar às vezes, só para ela acreditar na encenação. Fátima inclina-se para frente, a voz carregada de ironia. Então, vou ter que engolir desaforos por causa daquela megera? Isso vai ser divertido. Berta coloca a mão sobre a de Fátima, seu tom sério. Eu sei que estou pedindo muito, mas é por uma boa causa. Quando Isis estiver confortável, é aí que ela vai começar a escorregar. E quando menos esperar, nós a derrubaremos. Fátima dá um sorriso de canto, o olhar cheio de malícia. Pode deixar, Berta. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é jogar um jogo desses. Isis vai cair como uma pata. O garçom interrompe o momento trazendo a sobremesa, mas o clima na mesa permanece elétrico. Berta olha para o relógio discretamente, já planejando os próximos passos. Fátima, tudo precisa ser feito com precisão. Um erro e ela pode desconfiar. Fátima dá uma piscadela. Não se preocupe, Berta. Quando o teatro começar, vou interpretar meu papel melhor que qualquer atriz de novela. Berta sorri, satisfeita, enquanto o jantar segue. Mas sua mente já está focada em como iniciará o jogo. Ela pega a bolsa, ajeita o casaco e, com um aceno discreto, se despede de Fátima. No caminho de volta para casa, o plano toma forma com ainda mais clareza. Ela sabe que o primeiro ato será crucial e Isis não pode nem imaginar o que está por vir. Berta começa seu jogo com Isis. A armadilha é montada. A luz da manhã atravessa as cortinas luxuosas da sala principal da mansão de Berta, iluminando o brilho impecável do mármore. Ela está sentada no sofá, um sorriso calculado nos lábios, enquanto Isis entra com passos hesitantes, mas fingindo segurança. Berta, querida, você me chamou? Aconteceu alguma coisa? Isis pergunta, ajeitando o vestido justo e lançando aquele olhar quase inocente que Berta agora reconhece como pura fachada. Ah, Isis,
exclama Berta, levantando-se e indo até ela com uma energia quase maternal. Eu estava pensando que precisamos passar mais tempo juntas. Afinal, você é a mulher que meu filho escolheu para construir uma família. Quero que saiba que estou do seu lado. Isis parece surpresa por um momento, mas rapidamente recupera a compostura, abrindo um sorriso reluzente. Que gentil da sua parte, Berta. Confesso que não esperava isso. Sempre achei que tinha dificuldades para te agradar. Berta ri baixinho, um som quase musical, mas carregado de ironia escondida. Bobagem, minha querida. Você é parte da nossa família. E sabe, percebi que talvez eu não tenha te dado o crédito que merece. Você é uma mulher forte, decidida. Admira-me como você enfrenta tudo com tanta resiliência. Enquanto isso, Fátima chega, como combinado. Ela atravessa o corredor com passos firmes e um sorriso carregado de cinismo que só Berta consegue decifrar. Berta, espero não estar interrompendo nada, diz Fátima, jogando a bolsa na poltrona e encarando Isis de cima a baixo. Ah, Fátima! Berta responde com doçura forçada, dando um olhar ligeiramente desconfortável para Isis. Na verdade, estávamos conversando sobre como Isis é um pilar para esta família. Não é mesmo, minha querida? Isis sorri, mas há um leve brilho de desconfiança em seus olhos. Fico feliz por finalmente ouvir isso de você, Berta. Significa muito para mim. Fátima, incapaz de resistir, dá um risinho baixo. Pilar? Bem, pelo menos uma coisa a Isis sabe fazer bem. Manter-se de pé mesmo em terrenos instáveis. Fátima! Exclama Berta, virando-se para ela com falsa indignação. Se não for para somar, prefiro que não interfira. A tensão na sala é palpável. Isis observa a troca entre as duas, parecendo ao mesmo tempo confiante e confusa. Berta rapidamente suaviza o clima, pegando a mão de Isis. Perdoe, minha amiga. Ela tem um humor peculiar, diz Berta, lançando um olhar severo para Fátima. Vamos tomar um chá juntas, Isis. Quero aproveitar este dia para te conhecer melhor. Isis parece relaxar, mas a ponta de sua sobrancelha, ligeiramente arqueada, sugere que ela está longe de abaixar a guarda completamente. Enquanto elas se afastam para o jardim, Fátima cruza os braços, observando de longe com um sorriso que mistura diversão e expectativa. Ela vai cair direitinho, pensa. Berta, por sua vez, sabe que está apenas começando a tecer sua teia. A próxima jogada será ainda mais decisiva. O teatro começa. Berta dá corda para Isis. Na ampla varanda da mansão, o sol dourado do fim da tarde ilumina as taças de vinho na mesa de vidro. Berta, com um ar aparentemente relaxado, serve-se de um gole, enquanto Isis, sentada ao lado, fala com entusiasmo forçado sobre uma recente compra luxuosa. É claro que o colar não é para qualquer um, sabe? Só mulheres que entendem o verdadeiro valor do requinte podem usá-lo, Isis declara, tocando de leve no pingente brilhante que repousa em seu colo. Berta, com um sorriso calculado, inclina-se ligeiramente. Ah, Isis, você realmente tem bom gosto. Sempre soube que você tem um olho refinado para o que é mais exclusivo. Isis dá uma risadinha satisfeita, mas com aquele brilho de alerta nos olhos. Fico feliz que você finalmente veja isso, Berta. Afinal, nem todos entendem minhas escolhas. Do outro lado do jardim, Fátima observa a cena enquanto conversa casualmente com Shirley. Mas seus olhos, atentos, nunca deixam de captar os pequenos detalhes da interação entre Berta e Isis. Então, querida, continua Berta, seu tom agora quase confidente. Eu estava pensando, talvez seja a hora de nós duas fortalecermos nossa relação. Afinal, temos tanto em comum, mulheres fortes liderando nossas famílias. Isis, tentando disfarçar o orgulho que infla seu ego, responde com um sorriso ensaiado. É verdade, Berta. Sempre admirei sua postura firme. Você realmente é um exemplo. Berta acena com a cabeça lentamente, mantendo o olhar fixo na jovem.
E você também é admirável, Isis. Aliás, me pergunto como lida com tantos desafios. A vida nem sempre foi fácil, não é mesmo? Por um instante, o rosto de Isis se contrai, mas ela rapidamente retoma o controle. Oh, sim. Mas eu sou do tipo que não se deixa abalar. Prefiro olhar para frente e não perder tempo com assuntos do passado. Que sábia, Berta responde, seu sorriso carregado de uma sutileza quase imperceptível. Eu gostaria de aprender mais sobre você, Isis. Quem sabe um dia possamos sentar juntas e você me conte sua história completa. Parece fascinante. Fátima, ao longe, finge distrair-se com uma flor enquanto tenta abafar uma risada. Essa mulher vai se enrolar tanto que nem vai perceber quando a corda apertar, pensa. Isis, por sua vez, observa Berta com uma mistura de desconfiança e vaidade. Talvez algum dia, Berta, mas por enquanto prefiro focar no presente. Afinal, é o que realmente importa. Berta sorri, satisfeita com a resposta. Claro, querida. Tudo a seu tempo. O sol começa a se pôr, banhando o jardim em tons quentes de laranja e vermelho. O ambiente parece calmo, mas cada palavra trocada na varanda é uma peça em um jogo que Berta sabe estar apenas começando. Berta revela o plano para Fátima. A armadilha se fecha na penumbra elegante do restaurante Albacoa. Berta ajusta sua echarpe com um movimento casual, mas seu olhar está fixo na porta. O perfume refinado do ambiente mistura-se ao aroma das carnes grelhadas, enquanto os murmúrios das mesas ao redor criam um pano de fundo perfeito para conversas discretas. Fátima chega com passos decididos, sua presença marcante atraindo olhares curiosos. Ao avistar Berta, ela caminha direto para a mesa. Já imaginava que você escolheria um lugar assim, discreto, mas sofisticado, diz, sentando-se. Precisamos de privacidade, Fátima, responde Berta, inclinando-se levemente sobre a mesa, seu tom baixo, quase conspiratório. O que vou te contar agora exige cuidado absoluto. Fátima cruza os braços e a encara com interesse. Ah, então é algo sério. Pode falar, estou curiosa. Berta dá um pequeno gole em sua taça de vinho antes de começar, medindo cada palavra. Descobri mais sobre Isis do que eu poderia imaginar. Ela não é apenas inconveniente. É um perigo para todos ao seu redor. Fátima arqueia uma sobrancelha, inclinando-se para frente. E o que exatamente você descobriu? Conversei novamente com Michelle, revela Berta, com um olhar fixo nos olhos de Fátima. A menina desabou em lágrimas ao falar sobre as atrocidades que Isis fez com ela e com o pai. Estamos lidando com uma mulher sem escrúpulos. Isso não me surpreende nem um pouco, responde Fátima, balançando a cabeça com desdém. Eu mesma vi o que ela é capaz de fazer, Berta. Isis nunca prestou. Eu sei, diz Berta, com um suspiro calculado. E é por isso que preciso da sua ajuda. Vamos expor Isis, mas no momento certo. Não podemos agir por impulso. Fátima ri de leve, mas o tom é ácido. E como você pretende fazer isso? Ela é esperta, Berta. Escorregadia como uma cobra. Berta repousa a taça na mesa com delicadeza, mas o brilho em seus olhos denuncia sua determinação. Estou me fazendo de amiga dela, Fátima, dando toda a corda que ela precisa. Ela está achando que pode confiar em mim, que sou sua maior aliada. E é aí que ela vai cometer erros. Você vai adorar o resultado, diz Berta, confiante. O garçom se aproxima com o jantar, mas a tensão na mesa é palpável, como um fio invisível prestes a se romper. Fátima observa Berta com uma mistura de admiração e cautela. Berta, você realmente sabe jogar. Só espero que Isis não perceba antes que seja tarde demais. Berta sorri levemente, seu olhar perdido na chama tremulante da vela sobre a mesa. Ela não vai perceber, Fátima. Pessoas como Isis sempre acreditam que estão no controle. É aí que está sua fraqueza. Enquanto o jantar segue, a conversa se torna mais casual.
mas ambas sabem que o verdadeiro jogo está apenas começando. Na mansão, longe dali, Isis provavelmente se sente segura. Mal sabe ela que o cerco está se fechando. Tudo desmorona quando um pendrive revelador expõe a maior mentira de Isis, deixando Berta sem chão e colocando Tomás no centro de um segredo devastador. Antes disso, uma tentativa de envenenamento quase termina em tragédia, e as máscaras começam a cair em meio a confrontos explosivos e alianças quebradas. Mas o que levou Isis a arriscar tudo? E até onde Berta vai para proteger sua família? Descubra cada detalhe dessa reviravolta arrebatadora, a descoberta que vira tudo de cabeça para baixo. Berta encara o porta-retratos na sala de estar com um aperto no peito. A foto de Tomás sorridente parece fitá-la como se soubesse do turbilhão de pensamentos em sua mente. O silêncio da casa é quebrado quando ela murmura para si mesma, quase como um lamento, porque algo não parece certo. No laboratório, os olhos dela percorrem as páginas de um relatório recém-impresso. Uma linha sublinhada em vermelho faz seu coração disparar. Incompatibilidade genética confirmada. Ela fecha os olhos e respira fundo, mas a imagem daquele dado insiste em saltar diante dela. Isso não pode estar certo, ela diz, num sussurro carregado de incredulidade. De volta à mansão, Isis folheia uma revista na varanda, com a tranquilidade de quem está alheia à tempestade que se aproxima. Seus olhos se levantam quando Berta surge, o papel amassado em mãos. Isis, precisamos conversar agora. A voz de Berta é cortante como uma lâmina. Claro, sogrinha. Isis responde com um sorriso que beira o deboche, mas suas mãos tremem levemente enquanto coloca a revista de lado. A sala se transforma em um campo de batalha emocional. Você sabia disso? Berta acusa, jogando o relatório sobre a mesa de vidro. Isis pega o papel hesitante, o rosto perdendo o pouco de cor que ainda tinha. Isso é um engano, só pode ser, ela tenta argumentar, a voz mais baixa do que de costume. Engano? Berta rebate, avançando um passo. Tomás não pode ser meu neto. E você está me dizendo que é um erro? Explique isso agora. Isis hesita, os olhos procurando algo no ambiente que possa salvá-la. Olha, talvez o hospital tenha cometido um engano. Talvez o bebê tenha sido trocado na maternidade. Improvisa, com um sorriso nervoso. Mas Berta não se deixa enganar tão facilmente. Você acha que vou acreditar numa desculpa tão esfarrapada? Eu quero a verdade, Isis, e vou até o fim para descobrir. Nesse instante, um som no corredor chama a atenção. Lady, com passos leves para perto da porta, mas recua ao perceber o tom da conversa. Isis percebe a movimentação, mas finge ignorar enquanto seu cérebro trabalha a mil para pensar em sua próxima jogada. A tensão paira no ar, densa como uma neblina, enquanto Isis percebe que seu castelo de cartas começa a ruir. No entanto, ela não está pronta para se render, ainda não. E em algum lugar nos corredores da casa, passos ecoam como um prenúncio de que as coisas estão prestes a piorar. O jogo sujo de Isis. Até onde ela irá para esconder o segredo? Isis está sozinha no quarto com o olhar fixo no reflexo do espelho. Sua respiração é pesada e seus pensamentos se atropelam como carros em um engarrafamento. Ela amassa um guardanapo com força nas mãos. Ela não vai destruir minha vida. Não agora, murmura quase para si mesma. O telefone em cima da cama vibra, arrancando-a daquele transe. Do outro lado da linha, Lady está inquieta. Isis, o que exatamente quer que eu faça? Isso não parece certo. A voz da empregada falha, mas Isis a corta antes que ela termine. Você só precisa seguir as minhas instruções, nada mais. Entregue a bebida para Berta e pronto. Isis fala com uma firmeza ensaiada, mas a tensão na sua voz denuncia seu desespero. No andar de baixo, Berta repousa no sofá,
os olhos atentos ao noticiário que parece um plano de fundo para os verdadeiros dramas que ela vive. Shirley surge na sala, carregando um vaso de flores, mas para ao ver Lady hesitando na porta. "O que foi, Lady? Tá pálida que nem vela", Shirley comenta, arqueando as sobrancelhas. Lady disfarça, escondendo a bandeja atrás de si. "Nada, Shirley, só preciso entregar algo para Dona Berta." Mas sua mão treme enquanto ajusta o copo com o líquido âmbar que parece brilhar sob a luz do lustre. Ao entrar na sala, Lady para em frente a Berta, mas antes que possa dizer algo, Shirley intervém, observando a bandeja com desconfiança. "Isso é para ela? Deixa comigo, eu levo." "Não!" Lady exclama, num tom alto demais. Os olhos de Berta se levantam do noticiário, fitando os dois com curiosidade. "O que está acontecendo aqui?" ela pergunta, colocando o controle remoto de lado. Shirley pega o copo das mãos de Lady antes que esta possa reagir. "Deixa eu provar isso aqui primeiro", ele diz, num tom de brincadeira, mas com uma expressão de desafio. O coração de Lady quase sai pela boca. "Não pode. É pra dieta da Dona Berta. Tem ingredientes específicos", Lady gagueja tentando impedir. Mas Shirley já levou o copo até os lábios. Isis surge na porta nesse exato momento, os olhos arregalados ao ver a cena. "Shirley, pare!" ela grita avançando. O som do copo caindo no chão ecoa pela sala como um trovão, espalhando o líquido pelo tapete persa. Lady dá 2 passos para trás, enquanto Shirley cruza os braços, olhando diretamente para Isis. "Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei?" Isis engole em seco, mas tenta recompor sua postura. "Claro que não, só que... Shirley, você não devia pegar algo que não é seu. Não acha isso deselegante?" Mas a empregada não parece convencida. E Lady, com o rosto pálido, olha para o chão como se desejasse desaparecer. Berta observa a cena em silêncio, os olhos afiados como lâminas. Algo está errado e ela sabe disso. Isis sente o peso do olhar da sogra e percebe que, mais uma vez, seu controle sobre a situação está se esvaindo. E como uma sombra iminente, um novo confronto se aproxima, trazendo ainda mais revelações e perigo. Na biblioteca da mansão, a tensão é quase palpável. As cortinas pesadas bloqueiam a luz do sol, criando um ambiente sombrio, à altura da conversa que está prestes a acontecer. Berta, com o teste de paternidade em mãos, aguarda Isis entrar. Seus dedos tamborilam na mesa de carvalho, um gesto que mistura ansiedade e impaciência. A porta se abre e Isis entra hesitante, mas tenta mascarar o nervosismo com um sorriso forçado. "Parece que a senhora está sempre com algo para me dizer ultimamente", provoca, tentando quebrar o gelo, mas sua voz não soa natural. Berta não responde de imediato. Seus olhos queimam como brasas enquanto ela empurra o papel pela mesa em direção à nora. "Leia isso, em voz alta." Isis engole em seco, pega o documento com mãos trêmulas e começa a ler, sua voz cada vez mais baixa à medida que as palavras pesadas a sufocam. "Incompatibilidade genética. Filho não biológico." Ela larga o papel na metade, como se ele a queimasse. "Então, quer me explicar isso, Isis?" A voz de Berta é firme, mas não há grito. Apenas a frieza cortante de alguém que já não suporta mais arrodeios. Isis dá um passo para trás, seu olhar se perde pela sala. "Berta, Não é tão simples assim." "Simples?" Berta se levanta de súbito, a cadeira rangendo no movimento brusco. "Meu neto, o garoto que criei como meu sangue, não é meu? Como você pode achar isso simples?" Isis pressiona os dedos contra as têmporas, tentando organizar os pensamentos que parecem girar como um furacão. "Eu não escolhi isso, está bem? Foi um erro do passado que eu não queria reviver." Berta estreita os olhos, cruzando os braços. Erros têm consequências, Isis. E agora,
Você vai me contar tudo. Tudo. Está bem. Isis explode, lágrimas brotando dos olhos, sua voz tremendo de raiva e dor. Tomás não é filho de Henrique. Ele é fruto de algo terrível. Um primo meu. Ele... Ela interrompe, sufocada pelo peso da revelação. Berta recua, chocada. O quê? Ela murmura, quase sem forças para acreditar no que ouve. Henrique sabia. Isis continua, sua voz desesperada. Ele sabia de tudo. Ele escolheu criar Tomás como se fosse dele. Ele era um homem bom, mais do que eu merecia. Sua voz se quebra e ela desaba em uma cadeira próxima. O silêncio invade a sala como uma onda, até que Berta, ainda atônita, balança a cabeça lentamente. Você mentiu para mim todos esses anos. Fez todos nós acreditarmos numa mentira. Nesse momento, o som de passos rápidos se aproxima. É Lady trazendo um envelope nas mãos. Ela para na entrada da biblioteca, hesitante, mas a expressão em seu rosto indica que traz algo importante. Berta a encara. O que é isso agora? Pergunta, com uma voz que soa mais cansada do que irritada. Lady olha para Isis, depois para Berta e, finalmente, estende o envelope. Isso chegou hoje, dona Berta. Acho que a senhora vai querer ver. Isis tenta levantar, mas seus joelhos vacilam. Não, não pode ser. Ela sussurra, como se já soubesse o que está por vir. E o conteúdo do envelope promete lançar ainda mais sombras sobre a verdade, trazendo à tona segredos que ninguém esperava. A sala de estar da mansão está cheia, mas o ar é pesado, quase opressivo. Fátima, braço direito de Berta, permanece no centro da atenção, segurando um pendrive entre os dedos. Seus olhos alternam entre Isis, que a encara com uma mistura de fúria e desespero, e Berta, que sentada na poltrona principal, mantém uma expressão de ferro. Então, Fátima, vai dizer o que tem nesse pendrive ou pretende fazer teatro? Isis dispara, o tom ácido, mas o tremor em sua voz atrai. Fátima não recua. Pelo contrário, sua postura é firme, como se esperasse esse momento há muito tempo. Aqui dentro, ela diz, levantando o pendrive, estão gravações que mostram quem você realmente é, dona Isis. Tudo o que a senhora tentou esconder por anos. Lady, que observa a cena encostada na porta, arregala os olhos e dá um passo à frente. Fátima, você não pode fazer isso. Não sabe onde está se metendo. Ah, sei muito bem, Fátima rebate sem tirar os olhos de Isis. Chegou a hora de todo mundo saber a verdade. Berta, impaciente, faz um gesto para que ela se aproxime. Fátima, entregue isso aqui, agora. Com passos firmes, Fátima atravessa a sala e entrega o pendrive à patroa. Isis se levanta abruptamente, como se fosse impedir, mas para no meio do caminho. Berta, você não pode confiar nela. Essa mulher sempre quis me destruir. Mas alguém quer dizer alguma coisa antes que eu veja o que tem aqui? Berta questiona, olhando para cada rosto na sala. O silêncio é a única resposta. Enquanto isso, Shirley entra na sala com um tablet. Dona Berta, acho que consigo abrir o arquivo por aqui. Ela toma o dispositivo da mão de Fátima e Isis cruza os braços claramente em pânico. Isso é uma armadilha! Ela está tentando jogar você contra mim. Isis insiste, mas a autoridade em sua voz já não convence ninguém. O vídeo começa. O som de vozes abafadas enche o ambiente e as primeiras imagens aparecem. É Isis discutindo com Lady em um canto da cozinha. Você tem que entregar isso para ela, Isis diz no vídeo, a voz urgente. Eu não me importo se parece suspeito, só faça o que eu mandei. Na sala, Lady coloca as mãos no rosto, murmurando. Meu Deus. Berta observa tudo sem piscar. A respiração pesada. Quando o vídeo chega ao momento em que Isis menciona o plano de manipular os exames de Tomás, a empresária fecha os olhos por um breve instante
como se quisesse apagar aquilo da memória. Chega! Isis grita, avançando para tentar pegar o tablet, mas Shirley se esquiva. Você já viu o suficiente, Berta. Eu posso explicar. Explicar o que, Isis? Berta pergunta, levantando-se devagar, mas com uma presença que faz todos recuarem um passo. Que você mentiu, manipulou e tentou envenenar sua própria sogra? Que outra desculpa você tem para me dar? Antes que Isis possa responder, o som de passos rápidos ecoa pela entrada da sala. É Tomás, segurando uma mochila nas costas, com um olhar confuso. O que está acontecendo aqui? Ele pergunta, a voz cheia de inocência. Todos congelam. Tomás olha para a mãe, depois para Berta, claramente perdido. Isis abre a boca para falar, mas não consegue dizer uma palavra. E assim, o círculo de mentiras ameaça fechar-se completamente, trazendo consequências que ninguém ali está preparado para enfrentar. Viola aceita a proposta de Mavi e Luma, mas esconde um plano sombrio que pode arruinar o casal. Um beijo inesperado e uma traição silenciosa acendem a chama do caos. Porém, quando um incidente misterioso acontece, tudo pode explodir. Até onde Viola irá para vencer? Viola caminha lentamente pelos jardins do resort, ainda mancando levemente do acidente de helicóptero. O olhar altivo, como sempre, não entrega nada do que se passa em sua mente. Ao longe, Mavi e Luma se aproximam, com um sorriso um tanto hesitante no rosto. A tensão no ar é palpável. Viola, que bom que conseguimos um momento para conversar, começa Mavi, tentando soar descontraído, mas seu tom entrega uma pontada de ansiedade. Viola arqueia uma sobrancelha, parando para encará-los. E o que vocês têm para me dizer? Algo me diz que não é apenas uma conversa casual. Responde, sua voz carregada de um misto de curiosidade e ironia. Luma dá um passo à frente, sua expressão denotando certa esperança. Queremos te fazer uma proposta. Achamos que você seria a pessoa ideal para assumir o comando do restaurante do resort. A frase paira no ar como uma bomba prestes a explodir. Viola não reage imediatamente. Ela cruza os braços, seus olhos fixos nos de Luma, como se quisesse decifrar cada intenção oculta por trás daquela oferta. Interessante. Depois de tudo o que aconteceu, vocês acham mesmo que eu seria a melhor escolha? Ou há algo mais por trás disso? Mavi tenta intervir, sua voz urgente. Olha, sabemos que o passado não foi fácil para ninguém, mas queremos um recomeço. Você sofreu, Viola, e talvez essa seja uma chance de deixar tudo para trás. Viola ri, um som seco e cortante. Vocês acham que umas palavras bonitas e um convite me fariam esquecer? Que conveniente. Luma se apressa em completar. Não é isso, Viola. Só queremos provar que confiamos em você e que talvez você também possa confiar em nós. Viola finge pensar, seus dedos tocando o queixo. Muito bem, eu aceito, mas com condições. Condições? Mavi parece surpreso. Sim, quero um contrato claro. Nada de surpresas ou decisões sem o meu aval. E principalmente, não aceito interferências externas. Os dois se entreolham e Luma balança a cabeça positivamente. Fechado. Será tudo como você quiser. Viola dá um passo para trás, um leve sorriso jogado nos lábios. Ótimo. Agora, se me dão licença, tenho que me preparar para o trabalho. Ela se vira e sai, deixando Mavi e Luma trocando olhares apreensivos. De longe, Mércia observa tudo, seus olhos brilhando com uma mistura de desconfiança e desprezo. Essa história ainda vai dar o que falar. Murmura para si mesma, enquanto volta para o salão. Viola, com seu jeito imponente e olhar penetrante, atravessa o saguão do resort. Os funcionários desviam os olhos ao cruzar com ela, como se a presença da chefe carregasse um peso invisível. No canto do ambiente, Mavi e Luma a aguardam, um misto de ansiedade e alívio estampado em seus rostos. Pronto, estou aqui, diz Viola, ajustando a alça de sua bolsa de couro.
Podemos discutir os detalhes do meu novo cargo? Ou vocês ainda têm mais alguma surpresa guardada? Luma, sempre a mais diplomática, abre um sorriso nervoso. Na verdade, queríamos apenas confirmar que tudo está pronto para você começar. A cozinha é sua, Viola, do jeito que você quiser. Viola solta uma risada baixa, quase um sussurro. Minha? Por quanto tempo, Luma? Até vocês acharem que já me usaram o suficiente e podem descartar a pobre acidentada? Mavi dá um passo à frente, tentando conter a tensão. Isso não vai acontecer. O que queremos é provar que confiamos em você. Viola inclina a cabeça, encarando-o como quem tenta adivinhar um truque. Provar? Confiança? Palavras bonitas, Mavi. Mas não se esqueçam, eu exijo lealdade e não perdoo traições. Já deixei isso claro. Antes que a conversa possa se aprofundar, Mércia surge ao fundo, sua presença cortante como uma lâmina afiada. Ela se aproxima devagar, os olhos cravados em Viola. Então é verdade. Vocês realmente colocaram a raposa para cuidar do galinheiro. Luma suspira, visivelmente desconfortável. Mércia, por favor, não comece. Não começar? É exatamente isso que eu quero evitar. Começar mais uma tragédia porque vocês decidiram ser ingênuos. Mércia aponta um dedo acusador para Viola. Você pode enganar esses dois, mas não a mim. Eu sei exatamente quem você é. Viola mantém a compostura, os lábios curvando-se em um sorriso provocador. Ah, Mércia, que bom que alguém ainda me dá o crédito que eu mereço. Luma tenta intervir novamente. Viola está aqui para trabalhar e ajudar a reerguer o restaurante. Não vamos transformar isso em uma guerra. Uma guerra? Viola responde, voltando-se para Luma com uma expressão sarcástica. Não se preocupe, querida. Só luto batalhas que eu sei que vou vencer. Mércia revira os olhos, mas antes que possa responder, Viola se despede, elegante e segura. Se me derem licença, tenho muito o que planejar para tornar este restaurante o que ele merece ser. Um sucesso, é claro. Enquanto Viola se afasta, Mércia murmura para Luma e Mavi como um prenúncio sombrio. Vocês estão cometendo o maior erro de suas vidas. O salão principal do restaurante está repleto de convidados. Lustres reluzem no teto, refletindo o brilho das taças cuidadosamente alinhadas nas mesas. Viola circula entre os presentes como uma rainha em seu palácio, elegante e calculista. A inauguração sob seu comando é um espetáculo que não deixa espaço para falhas. Enquanto ela inspeciona os pratos que saem da cozinha, Mércia surge no meio do salão, sua postura rígida e olhar crítico destacando-se entre os rostos sorridentes. Ela se aproxima de Luma e Mavi, que conversam com alguns empresários. Isso aqui é um teatro, e a protagonista está mais para vilã do que heroína. Luma tenta manter a calma, mas sua voz denuncia o desconforto. Mércia, não é o momento para isso. Estamos celebrando uma nova fase. Nova fase? Mércia rebate, sua voz carregada de ironia. Vocês estão apenas adiando o inevitável. Viola nunca mudou, e você sabe disso, Luma. Ela só está esperando o momento certo para dar o bote. Do outro lado da sala, Viola percebe o clima tenso. Ela se aproxima, o sorriso tranquilo no rosto, mas os olhos atentos como os de um predador que avista sua presa. Algum problema por aqui? Mércia, não perde tempo. Problema? Só estou alertando esses dois sobre o erro monumental que estão cometendo ao confiar em você. Viola encara Mércia com um ar desafiador, sua voz baixa e controlada. Alerta ou despeito, Mércia? Porque, sinceramente, parece mais o segundo. Mavi tenta intervir, colocando-se entre as duas. Vamos manter a paz. Hoje é um dia importante para todos nós. Mas Mércia ignora. Paz? Mavi, você sabe tão bem quanto eu que isso é temporário. Essa mulher não tem escrúpulos, e vocês estão colocando tudo a perder. Os murmúrios começam a crescer entre os convidados. Viola dá um passo à frente, mas em vez de confrontar Mércia diretamente,
Mantenha a postura. Se você tem algo contra mim, Mércia, por favor, diga. Mas diga com clareza, porque insinuações não combinam com uma mulher de sua honestidade. A provocação de Viola é como um fósforo riscado perto de pólvora. Mércia está prestes a explodir, mas Mavi toma uma decisão firme. Já chega. Mércia, eu te peço para sair. Você está me expulsando? Mércia pergunta incrédula. Estou pedindo para que você respeite o que estamos tentando construir aqui. Mércia hesita, mas a tensão no ar é palpável. Após alguns segundos, ela se vira e sai, murmurando algo que ninguém consegue ouvir completamente. Viola observa a cena com satisfação velada. Ao virar-se para Luma, diz calmamente: "Uma pena, não? Mas o show tem que continuar." Enquanto os músicos retomam a melodia suave e os convidados tentam recuperar a leveza, Viola sorri, já calculando seus próximos passos. A noite ainda guarda muitas surpresas. A lua cheia ilumina a praia deserta, criando um cenário quase cinematográfico. O som das ondas quebra o silêncio da noite, enquanto Mavi e Viola caminham lado a lado pela areia. Ele carrega um misto de nostalgia e nervosismo no olhar, como se cada passo ao lado dela o levasse de volta ao passado. Viola, por sua vez, exibe um sorriso enigmático, cada gesto calculado como em um jogo de xadrez. "Eu pensei que nunca mais veria esse lado seu", diz Mavi, quebrando o silêncio, a voz carregada de emoção. Viola para e olha para ele, os olhos brilhando com algo que poderia ser ternura, ou uma ilusão bem arquitetada. "Que lado, Mavi? O lado que você destruiu ou o que você tenta desesperadamente recuperar?" Ele suspira, passando a mão pelos cabelos. "Eu errei. Nós dois erramos. Mas, por mais que eu tente seguir em frente, é impossível não pensar no que a gente teve." Viola inclina a cabeça, como se ponderasse suas palavras. Uma onda quebra perto de seus pés e ela parece perdida por um instante. "Você acha que podemos recomeçar depois de tudo?" "Eu não sei", ele admite, a voz quase um sussurro. "Mas eu sei o que ainda sinto por você. Isso nunca mudou." Viola se aproxima, suas palavras saindo suaves, mas com uma intensidade que corta como lâmina. "Mavi, às vezes eu me pergunto se o que a gente teve era real ou se foi só mais uma peça de um jogo. Mas quando olho nos seus olhos, parece tão verdadeiro." A tensão entre eles é palpável. Mavi dá um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. "Não parece." Eu nunca menti sobre o que sentia por você." Antes que ele possa dizer mais, Viola o surpreende, puxando-o para um beijo que parece durar uma eternidade. É um momento cheio de paixão e contradição, deixando no ar um misto de verdade e manipulação. Quando se separam, Mavi está visivelmente abalado, enquanto Viola mantém o mesmo sorriso enigmático de antes. "Viola!" Ele começa, mas ela o interrompe, colocando um dedo nos lábios dele. "Shh! Não diga nada." Às vezes, palavras estragam o momento. Enquanto eles continuam caminhando, o silêncio agora está carregado de significados não ditos. A areia fria sob seus pés parece um contraste perfeito para o calor do que acabou de acontecer. Mas do outro lado, no resort, algo começa a se desenrolar. Luma, que havia adormecido após ingerir a bebida adulterada, começa a despertar, confusa e inquieta. Ela tenta se levantar, mas sua cabeça gira e ela mal consegue manter os olhos abertos. O jogo de Viola está longe de terminar, e as peças no tabuleiro começam a se mover novamente. Daniel será revelado como um lobo em pele de cordeiro, um psicopata que esconde suas verdadeiras intenções por trás de um sorriso encantador. Com uma habilidade cruel de manipular, ele é o maior vilão da novela. Sua obsessão por Michelle é tão imensa que ele não hesita em destruir vidas para tê-la ao seu lado. A cada passo, ele se revela mais impiedoso, tornando-se o maior perigo que ela já enfrentou. Cristiano atravessa os corredores da prisão com os olhos fixos no chão, seu coração acelerado,
um turbilhão de emoções explodindo dentro dele. Ele mal pode acreditar na notícia que acabou de receber. Ele estava sendo solto. O homem que passou anos atrás das grades, sem saber se um dia veria a luz do dia novamente, agora é um homem livre. Mas a liberdade para ele é apenas um começo. Ele sabe que tem algo maior a fazer. Eu vou acabar com ele, vai murmurar para si mesmo, com os punhos cerrados. Daniel, o arquiteto das sombras, o homem que destruiu sua vida, ainda está lá fora, em um mundo de mentiras e manipulação. Não demora muito para que ele chegue até ele. No momento em que os carcereiros o empurram para fora da prisão, Cristiano olha ao redor, confuso. Como assim? Eu tô sendo solto. Não pode ser, ele questiona, sem entender o que está acontecendo. Eu ainda não recebi nenhuma notícia dos meus advogados. O guarda apenas o encara, sem dar explicações. Olha, eu não sei dos detalhes, mas a ordem foi dada, diz o policial, tentando apressar a situação. Fica feliz, rapaz. Agora anda antes que mudem de ideia. Cristiano não diz mais nada. O peso da dúvida sobre o que está por vir ainda o paralisa, mas ele precisa sair de lá. Assim que põe os pés para fora da prisão, um carro preto está parado à sua espera. O motorista sai e, com um sorriso discreto, abre a porta de trás. E aí, Cris, a voz grave e familiar de Viola ecoa no ar. Cristiano congela por um segundo, os olhos se arregalam de surpresa. Mas o que você está fazendo aqui? Não é possível. Eu vi nos noticiários. Disseram que você tinha morrido faz mais de um ano. Viola dá uma risada baixa, quase um suspiro, como se tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira do destino. É uma longa história, Cris. Mas vamos deixar isso para depois, em um lugar mais seguro. O que importa agora é que você está livre. Um homem livre. Ela sorri, mas seus olhos carregam um peso de história não contada. Cristiano fica atordoado, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Eu achei que nunca mais ia sair. Eu achei que ia morrer lá dentro, ele diz, a voz trêmula. Mas então, uma dúvida o invade. E a Michelle? Ela não veio com você? Você sabe alguma coisa dela? Faz meses que paramos de trocar cartas. O tom de sua voz é quase suplicante, como se fosse a última esperança que lhe restasse. Viola hesita por um momento, mas logo responde, com uma seriedade que faz Cristiano engolir em seco. Cris, eu sei que você tem 1000 perguntas. E vou te contar tudo, mas não aqui. Não agora. No voo de volta pro Brasil, eu te explico tudo, mas eu já te aviso, se prepara. A história é pesada. Ela solta um suspiro profundo e faz um gesto, como se estivesse jogando todo o peso das palavras no ar. Cristiano a observa, absorvendo cada palavra, e por um momento, sente que o chão está sumindo debaixo de seus pés. Ele tem medo do que vai descobrir, mas, ao mesmo tempo, sabe que precisa entender a verdade. Sua vida nunca mais será a mesma. A jornada de vingança começa agora. Michelle está de frente ao espelho, ajustando o véu do vestido de noiva com as mãos trêmulas. O branco reluzente da roupa parece contrastar com a tempestade de dúvidas que se forma dentro dela. Como você acha que estou? Ela pergunta a Du, que a observa com um sorriso complacente. Linda, amiga. Qualquer um desses vestidos vai fazer o Daniel desmaiar no altar. Du responde com um brilho nos olhos, mas algo em seu tom denuncia um receio silencioso. Michelle sorri, mas a inquietação não desaparece. Ela ajusta novamente o tecido, e uma sensação estranha toma conta dela. Algo está errado, mas ela não consegue identificar o que. Você tem notícias do Cristiano? Du pergunta de repente, a voz suavemente tensa. Du a observa por um momento, como se tivesse escolhido cuidadosamente suas palavras. Michelle, eu sei que você não gosta de falar sobre isso, mas você realmente acha que ele ainda vai ser solto um dia? A pergunta atinge Michelle como um soco no estômago. Ela evita o olhar de Du, tentando esconder a dor que surge, mas não consegue. Eu preferia não falar sobre isso, ela responde rapidamente, a voz embargada. Já faz tanto tempo. Eu fiz tudo o que podia por ele, paguei os melhores advogados, fiquei ao lado dele, e mesmo assim, eles desistiram do caso. Ela balança a cabeça, como se quisesse afastar a lembrança daquela luta interminável.
Du, com um olhar penetrante, não desiste. Michele, você não acha isso tudo muito estranho? Os advogados simplesmente desistirem e o Cristiano parar de te escrever? Parar de te ligar assim, do nada? Michele engole em seco, a verdade começando a se formar na ponta da língua, mas ela não consegue falar. A dor é forte demais, e ela se sente vulnerável, exposta. Eu acho que ele perdeu as esperanças, ela diz finalmente, o coração apertado. Ele fez isso para me obrigar a seguir em frente. E ele estava certo. Eu não podia passar o resto da minha vida daquele jeito, me desgastando, preocupada, pagando uma fortuna para advogados que talvez nunca conseguissem tirá-lo de lá. Du a encara com olhos céticos. Mas Michele, será que você não está se enganando? Ele te amava. Você não acha que ele não teria desistido assim de você? Michele respira fundo, tentando controlar a tristeza que ameaça dominá-la. Eu amo o Cristiano, sempre amei e sempre vou amar. Mas, infelizmente, amor não é suficiente para lutar contra o sistema, ela diz, com um suspiro cansado, já aceitando que talvez o destino tivesse escolhido outro caminho para ela. Du, ainda desconfiada, dá um passo à frente. E o Daniel? Ele não te fez prometer que não falaria mais sobre o Cristiano? Não acha isso estranho? Michele se vira para a amiga, surpresa pela indagação. Eu só tenho a agradecer ao Daniel. Ele foi o único que conseguiu me ajudar. Ele foi quem pagou os advogados do Cris. Ele foi quem me deu emprego, me deu apoio quando eu não tinha mais nada. Ele cuidou de mim quando eu não conseguia nem levantar da cama. A convicção nas palavras de Michele é inegável, mas há algo no fundo dos seus olhos que parece duvidar de sua própria declaração. Mas Michele... Du insiste, não é um pouco insensível da parte dele exigir isso de você? Proibir que você falasse do Cristiano? Michele fica quieta por um momento, a lembrança do passado se misturando com as palavras de Du. Ela respira fundo, como se estivesse tentando se convencer de que tomou a decisão certa. Eu sei que o Daniel fez tudo isso por mim. E eu sei que ele fez o melhor que podia. O amor dele por mim é real. Ela olha para baixo, uma lágrima discreta escorrendo por seu rosto. Eu sei que nunca vou esquecer o Cris. Mas eu preciso seguir em frente. Eu estou tentando, Du. Enquanto ela diz essas palavras, algo começa a se mexer dentro de Michele, um pressentimento de que talvez tenha sido enganada, de que talvez não tenha sido apenas amor que a manteve ali, ao lado de Daniel. A semente da dúvida começa a crescer, mas ela se força a afastá-la. Você já pensou em visitá-lo, Michele? Du pergunta, a voz suave, mas cheia de intenção. Michele apenas balança a cabeça, desviando os olhos. Não posso. Mas sua voz falha. E, naquele momento, uma sombra de arrependimento parece pairar sobre ela. No mesmo instante, a porta do quarto se abre e, ao fundo, a silhueta de Daniel aparece. Ele está ali, com um sorriso confiante, que, de alguma forma, parece desconcertante. E antes que Michele possa dar mais um passo em direção à verdade, ela sente o peso de uma vida que já não parece mais tão certa. Pronta pro grande dia? Daniel pergunta, interrompendo o silêncio pesado que se instaurou no ambiente. Michele o encara, e seus olhos, por um instante, revelam uma dúvida profunda. Mas, como sempre, ela a engole. A história dela com Daniel está prestes a seguir seu curso. E ela se vê em um caminho do qual talvez não consiga mais voltar. Cristiano respira fundo, sentindo o calor da manhã invadir o carro enquanto ele olha pela janela. A paisagem passa veloz, mas sua mente está longe, vagando por lembranças e inseguranças. Eu não posso acreditar que estou aqui, ele murmura para si mesmo, os olhos focados nas estradas que o afastam cada vez mais da prisão. Ao seu lado, Viola, com um semblante firme, não precisa dizer nada. O silêncio entre os dois é pesado, mas cheio de significados. Ela observa de soslaio, como se estivesse tentando ler seus pensamentos, mas não o incomoda com palavras. É difícil de acreditar que vou sair disso tudo. Achava que nunca mais ia ter uma vida, nunca mais ia ver a Michele. Não sabia mais o que pensar. Cristiano solta, com a voz trêmula, como se esforçasse para manter a compostura.
Viola aperta os lábios, mas não desvia o olhar da estrada. Eu sei o que você está sentindo, Chris. Mas agora você está livre. E isso é o que importa. Esquece tudo o que ficou para trás. O que importa é o que vem pela frente, ela diz, a calma de sua voz contrastando com a tempestade interior de Cristiano. Ele a encara, ainda tentando absorver tudo o que está acontecendo, o peso de tantos anos atrás das grades, a sensação de estar começando de novo, sem saber se a vida ainda tem espaço para ele. E a Michelle, ele pergunta, o tom baixo, quase perdido. Eu sei que ela tentou, mas ela vai me entender? Será que ela ainda pensa em mim? Viola não responde de imediato. Ela sabe o que ele quer ouvir, mas hesita. Ela ainda te ama, Chris. Isso você pode ter certeza, ela diz finalmente, com certeza em suas palavras um pequeno bálsamo para a alma atormentada dele. O problema é que, ao longo desse tempo, ela foi manipulada. E o Daniel, esse arquiteto, ele não é o herói que parece ser. Cristiano se vira rapidamente para ela, os olhos arregalados pela surpresa. Manipulada? Como assim? O que você quer dizer, Viola? Viola solta um suspiro profundo e olha para ele com seriedade. Eu vou te contar tudo, mas não aqui. Não agora. No voo, no caminho para o Brasil, tudo será explicado. Mas, prepara o coração, Chris. A história é pesada, muito mais do que você imagina. O ex-presidiário sente o estômago revirar. Eu não sei se estou pronto para ouvir tudo isso. Eu realmente pensei que Michelle ainda estaria esperando por mim. Ele aperta a mão contra a testa, um cansaço profundo invadindo, como se todo o peso dos anos de prisão tivesse caído sobre ele de uma vez. Por que ela parou de me escrever, Viola? Por que ela não me respondeu mais? Viola não dá uma resposta imediata. Ela sabia que a verdade seria um choque para ele. Cristiano, você tem que entender, ela teve suas razões. Mas agora, você vai descobrir o que realmente aconteceu. Vai descobrir a verdadeira face do Daniel. Cristiano balança a cabeça, absorvendo as palavras dela, mas algo dentro dele se recusa a acreditar. Eu não posso acreditar. Eu achava que tudo estava sendo feito por ela, por nós. Que ela estava lutando. O carro acelera, atravessando a estrada rumo a um destino que não traz certezas, apenas perguntas. A mente de Cristiano ainda martela a dúvida, mas no fundo ele sabe que o que está prestes a descobrir mudará tudo. A sensação de estar sendo puxado para um novo jogo, no qual as regras não são mais as mesmas, começa a se infiltrar em sua consciência. O que será que realmente aconteceu enquanto ele esteve atrás das grades? O que ele vai encontrar quando finalmente encarar Michelle de novo? E então, como se algo estivesse se alinhando no destino, a figura de Michelle começa a se desenhar à frente dele, em pensamentos e imagens distorcidas, como se ele já pudesse vê-la antes mesmo de chegar. Mas ele ainda não sabe de tudo que a rodeia, de tudo o que a manipulação de Daniel tem feito. Ele só sabe que a verdade, finalmente, vai ser revelada. Ele volta os olhos para Viola. Ela vai me perdoar? Ele pergunta, a vulnerabilidade na voz agora impossível de esconder. Viola o encara, sem palavras. Apenas acena com a cabeça, como quem diz que é tarde demais para arrependimentos. A última coisa que ele escuta antes de o silêncio tomar conta novamente é o som da respiração profunda de Viola, uma tentativa de acalmar a tempestade interna de Cristiano. O avião está chegando, e com ele, a verdade. O sol começa a se pôr no horizonte, tingindo o céu de um vermelho profundo, enquanto a capela do resort se prepara para o casamento. Michelle, com o vestido de noiva deslumbrante, está à beira do altar, seu coração disparando a cada segundo. Ela tenta se concentrar, mas há algo que não sai de sua cabeça. Algo errado, algo que ela não consegue identificar, mas que paira no ar como uma sombra persistente. Daniel, de terno impecável, está ao seu lado, mas seu olhar não é o mesmo. Em vez da tranquilidade que ele sempre exibe, hoje ele parece tenso, apreensivo, como se esperasse algo. Você está linda, ele diz com um sorriso, mas há um leve tremor em sua voz. Ela, ainda sentindo aquele nó no estômago, sorri, mas o sorriso não é tão genuíno quanto deveria ser. Obrigada, Dani, ela responde,
mas a frase sai sem vida, carregada de uma dúvida que ela não pode esconder. Aquelas palavras que ela costumava dizer com toda certeza, hoje soam vazias. Enquanto o padre dá início à cerimônia, Michelle começa a olhar para os lados, como se algo a estivesse vigiando. Ela sente a presença de algo, mas não sabe exatamente o que. De repente, uma batida forte na porta da capela faz todos pararem. Os olhos se viram para o som, e Daniel, com um gesto impaciente, dá um passo à frente, encarando a porta. Quem está fazendo isso? O que estão tentando fazer com o nosso dia? Ele pergunta, mas sua voz trai a raiva que sente. Ele está nervoso, mais nervoso do que deveria estar para um dia tão importante. E então, a porta se abre, e lá está ele. Cristiano. O homem que Michelle nunca imaginou ver novamente. O homem que ela acreditava ter perdido para sempre. Ele está parado na porta, o olhar penetrante, os olhos cheios de um ódio que ela reconhece, mas não sabe como lidar. Parem esse casamento. Ele grita, sua voz ecoando pela capela. Os convidados, atônitos, ficam imóveis, os rostos pálidos com o inesperado. Michelle mal pode acreditar no que está vendo. Seus olhos se arregalam, o coração batendo forte no peito. Cristiano, você saiu da cadeia, sua voz falha, mal conseguindo articular as palavras. As lágrimas começam a brotar em seus olhos, uma mistura de surpresa e alívio, mas também de um medo que ela não sabe de onde vem. Cristiano avança, seus passos firmes, determinados. Esse cara é um impostor. Ele aponta para Daniel, a acusação sendo como um soco no estômago de todos ali. Daniel, surpreso, tenta se recompor. Como você veio parar aqui? Sua voz carregada de indignação. Mas seu tom já não tem a força que costumava ter. Algo em seu rosto começa a mostrar uma fissura, como se as peças do seu quebra-cabeça começassem a cair. Michelle olha para ele, sua mente girando, o corpo tenso. Daniel, o que está acontecendo? Ela sussurra, o desespero tomando conta. Ela sente que está perdendo o controle da situação, e pior ainda, sente que foi cegada por uma mentira que nunca imaginou que pudesse existir. Cristiano, agora mais perto, aponta o dedo para Daniel, a voz cheia de amargura. Você fez de tudo para me manter preso. Você fez de tudo para ela acreditar que estava me ajudando, enquanto me mantinha ali, longe dela, para ficar com ela, para destruir a nossa vida, Daniel. O veneno em suas palavras é claro. Ele está pronto para destruir a fachada do arquiteto. Você roubou a minha namorada. Você destruiu as nossas vidas. O silêncio na capela é absoluto, exceto pelos suspiros dos convidados e pela respiração pesada de Daniel, que tenta, sem sucesso, se justificar. Eu fiz o melhor que pude, Michelle. Eu tentei te ajudar. Eu não sabia o que mais fazer. A voz dele falha, o peso da mentira sendo revelado diante de todos. Michelle, ainda incrédula, começa a tremer. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. Eu não sei mais no que acreditar. Ela sente uma dor profunda no peito, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Cristiano dá um passo à frente, os olhos queimando com uma raiva que só a traição pode gerar. Agora você vai pagar por tudo o que fez Daniel. E ela vai saber a verdade. Você não vai mais enganá-la. Ele se vira para Michelle, os olhos mais suaves agora, mas ainda marcados pela dor. Michelle, você não tem ideia de tudo que eu passei, mas eu estou aqui. Eu nunca te abandonei. Mas antes que ela possa responder, o som de sirenes começa a se aproximar. A tensão no ar fica ainda mais espessa, como se o destino estivesse prestes a virar de vez a última página dessa história. A confusão toma conta da capela.